Fala pessoal, e aí tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre interpretação e leitura de gráficos. Vamos lá. Então, um gráfico a gente já viu em aulas anteriores, ele é representado basicamente por dois eixos, né? Nós temos um eixo do x, onde a gente tem uma graduação, um eixo do x e um eixo dos y. Então aqui o y e aqui o eixo do x. E aí, como é que a gente faz a leitura? A gente tem um determinado desenvolvimento, normalmente em x, com um resultado em y. Então, se eu tomar, por exemplo, esse ponto aqui, ele está apontando aqui para um 10 em y, mas ele sai de 5. Então, é como se eu tivesse aqui, lá na minha aquela representação em flechas, né? Em conjunto. Então, como se eu tivesse aqui um 5, né? E eu tenho o 10 aqui e sai a flecha e aponta para o 10, do 5 para o 10. E da mesma forma eu tenho, vamos supor aqui que é 5, 1, 2, 3, vamos dizer que aqui seja 4, não é, mas vamos dizer que seja. Da mesma forma que eu tenho aqui 4, apontou para o 4, né? Então eu tenho 4 apontando para 4. E antes dele eu tenho 3 que também aponta para o mesmo 4. Então, 3 aqui, deveriam estar na ordem, mas tudo bem, apontando também para o 4. Então, veja que isso aqui está dentro da definição de função, né? Então, todos os elementos de A têm uma correspondência a elementos de B, né? E todos os elementos de A ele sai uma única flecha para fazer correspondência em B. Então, assim, a gente tem uma representação, que seria esse desenho aqui, indicando alguma situação da vida real, alguma medida, alguma coisa. Por exemplo, nós tivemos essa situação da pandemia. Aqui é um gráfico dos Estados Unidos, não sei exatamente o ano, não diz aqui, mas eu consigo ver aqui, está um pouco apagado, mas eu consigo aqui, ó, fevereiro, março, abril e assim sucessivamente. Então a gente tem o crescimento dos casos, certamente deve ter sido no início, porque aqui não tinha nada. Então você vê que aqui, ó, a origem zero, não tinha nenhum caso, isso aqui são os casos. E a partir de março, aí tem um crescimento aqui, indicando algum valor, que eu não tenho, mas aí a gente vê a evolução, onde tem que vai, como a gente ouviu falar também naquelas ondas, primeira onda, segunda onda, ele atingiu o pico, então, ó, 750 o pico, e aí começa a declinar, tal, depois vem mais uma onda, isso nesse ponto aqui, nesse determinado período aqui, mês, então essa outra onda aqui, aí atingiu 500, e depois voltou a cair, eu vejo que aqui ele tem uma tendência também de subir aqui, não sei como é que foi isso aí, que eu não tenho a informação no gráfico, mas enfim, com a informação do gráfico, eu posso ter uma ideia de como foi isso aqui, né? Como evoluiu esses casos por milhão. Aqui é um outro gráfico associado ao aquecimento global, global warming. E a gente tem aqui no eixo dos Y, nós temos a variação de temperatura, 0,2, 0, ele vai repetir porque isso aqui é um GIF, né? Animado. Então 0,2, 2, 0,4, então ele está variando de 0,2 em 0,2. E aí a gente vê que desde 1880 há essa tendência de crescimento na temperatura, né, do planeta. Esse é um aplicativo de uma usina de geração de energia elétrica por painéis solares, né? Então, é uma usina solar. Aqui nós temos um gráfico. No eixo dos X nós temos os dias e no eixo dos Y nós temos a potência. Então, veja que ele é a primeira barra, essa primeira barra aqui, deixa eu ver, essa daqui, 20.4, ela não tem nada escrito aqui no eixo do X dizendo que dia é esse, mas poxa, você vê aqui, ó, número 3, o anterior é 2 e o anterior a este é 1. E para frente você tem um 4, 5, depois o 6 está registrado aí. E aí segue até o dia 18, 19, hoje, dia 20. Então aqui eu posso clicar em qualquer dia e ver qual foi a potência que foi gerada naquele dia. Então, nesse dia aqui, eu cliquei, não tem escrito no eixo do X que dia é esse, explicitamente, mas assim, eu tenho 9, que foi o anterior, então aqui é o dia 10. Dia 10 foi gerado 22,3 kW. Um outro gráfico que esse aplicativo mostra é esse gráfico aqui
diário, né? Esse é do dia, especificamente. Então aqui a gente tem o dia 16/6/2023 e eu posso clicar e percorrer aqui o gráfico desde o nascer do Sol, lá pelas 5 e pouco, até o pôr do Sol. E aí eu posso verificar aqui o máximo aqui, por exemplo, se eu clicar aqui meio-dia e 5, ele estava gerando aqui, vamos pegar aqui meio-dia, aqui pronto, esse foi o máximo, 4.000 watts ao meio-dia e 15. E às 10 horas da manhã a gente vê essa boca aberta aqui no gráfico, onde nós temos, por exemplo, pode ter acontecido uma nuvem. Então às 10h05 estava gerando 1.292 watts, né? Sendo que um pouco antes ele estava gerando 3.723 watts. E logo passou a nuvem, ele passou para 3.726 watts. Aqui é um outro gráfico onde nós temos a representação dos últimos 20 jogos do Ceará Futebol Clube. Aí ele coloca aqui, nós temos dois gráficos em um, né? Nós temos um pintado em azul e o outro em abóbora. E o azul são jogos em casas e o abóbora fora de casa, abóbora ou vermelho. E aí nós temos partidas, né? Uma, duas, três partidas. Então aqui tem por número de partidas em X, né? E gols por cada partida em Y. Gol em cada partida. Então a gente pode tirar aqui o seguinte, ó, na primeira partida, quando ele jogou em casa, a primeira partida que jogou em casa, então ele fez um gol. Ou, fora de casa ele fez um gol. Em casa ele fez dois. Então você veja que ele tem um aproveitamento nessa primeira partida que ele jogou fora de casa e comparando com a que jogou em casa, ele tem um aproveitamento melhor em casa. E aí na segunda partida foi no 0-0, ou ficou de zero, não fez gol nenhum. E aí vai para a terceira partida, para a quarta. Lá na quarta partida, você vê que ele fora de casa não teve um aproveitamento bom. Em casa ele teve um aproveitamento muito bom também, teve dois gols. E sempre a gente pode notar nesse gráfico aqui, se a gente olha o azul, o aproveitamento em casa ele é melhor do que o fora de casa, porque você veja que ele está acima, né, a maior parte do tempo está acima do gráfico laranja ou vermelho, né? Tirando aqui foi o único caso em que, vamos dizer assim, um destaque maior, né? Um ou outro aqui também ficou acima. Então, assim, são as impressões que a gente tira do gráfico, que uma outra também, que o vermelho ficou maior. Mas, assim, na maior parte do tempo, ele, ele ficou, o aproveitamento em casa, ele é melhor. Então, dá para notar isso aqui. Então, você vê, o treinador ele coleta essas informações, ou a equipe dele, para fazer um planejamento tático, estratégico, né? E aí, como é que a gente vai fazer, como é que a gente pode fazer esse desenho de um gráfico? Então, utilizando justamente o sistema cartesiano ortogonal de coordenada, o x e o y, onde a gente tem um ponto definido por coordenadas, x e y, e se nós tivermos uma função f de x igual a alguma coisa, x mais 1, por exemplo, então eu tenho que, a cada valor de x, eu vou ter um valor de y correspondente. A cada valor de x, se x for zero, então f de zero igual a zero mais 1. Aí eu marco 0 mais 1 vai dar igual a 1. Então eu marco aqui, ó, quando x for 0 é 1. E por aí a gente vai. Então, vamos partir já para alguns exemplos práticos de como é que a gente pode construir, né, um gráfico. Vamos partir de uma função. Então, vamos dizer aqui, ó, dado uma função de A em R, aí aqui você já vai imaginar, né? Nós temos, então tem o A e tem o R aqui. Domínio de F igual a e o contradomínio de F igual a R. Então, vamos lá. A função y igual a x mais 1. X mais 1. Y igual a x mais 1 é a mesma coisa que f de x, porque f de x é igual a y, igual a x mais 1. A mesma coisa. Posso escrever dessas duas formas. E o A, ele é um conjunto, ele está definido assim. O A vai ser 0, 1, 2, 3. Muito bem, então eu tenho 0, 1, 2, 3. E aí eu vou ter valores aqui no subconjunto, que seria a nossa imagem, a imagem de F, que vai estar justamente dentro desse conjunto R.
Então, como é que eu faço coleto esses dados, essas informações? Eu faço uma tabela. Então, eu vou ter justamente um, um valor, um valor de x, que é justamente o meu conjunto A, né? Um valor de x, e um valor de f de x, que é igual a y, um valor de y. E aí eu vou montar o meu par ordenado, x, y. Então, o primeiro valor de x é justamente o zero. Aí eu vou ter um f de zero é igual a zero mais 1. Eu aplico justamente na lei aqui. Zero mais 1 é igual a 1. Então, meu par ordenado vai ser 1, ou vai ser 0, x valendo zero, o y vai ser 1. 1, 2, 3. Então, para cada um deles eu vou fazer. Então, eu vou ter aqui, por exemplo, f de 1 vai ser igual a 1 mais 1, que é igual a 2. Então, eu vou ter 1, 2, f de 2 vai ser igual a 2 mais 1, que é igual a 3. Então, aqui vai ser 2, 3. F de 3 vai ser igual a 3 mais 1, que é igual a 4. Então, isso vai ser 3 e 4. E aí, uma vez que eu tenho os pares ordenados, eu vou no meu gráfico e traço. Eu marco os pontos. Então, começando aqui, eu tenho o ponto 0, 1. Aí eu vou ter o ponto 1, 2, que é aqui. Aí eu vou ter o ponto 2, 3, que é aqui. E aí eu vou ter o ponto 3 e 4. 3 e 4, que é aqui. Pronto. Então são esses os pontos. E aí eu tenho o meu gráfico traçado. Então eu posso, por exemplo, dar nomes a esses pontos, né? Então ponto B, eu já tenho um conjunto A aqui para não usar a mesma letra. Então conjunto B, o ponto B, ponto C, ponto D, ponto E. Então eu tenho aqui o ponto B, C, D e E. Então para esse conjunto aqui, o meu conjunto de imagem vai ser 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, como se trata de conjunto, eu coloco entre chaves e aqui eu posso representar ele. 1, 2, 3, 4. Então, o 0 associa-se com 1, o 1 com 2, o 2 com 3 e o 3 com 4. Pronto. Então, esse aqui seria o gráfico dessa função. Agora, digamos que vamos fazer uma outra função aqui. Vou apagar isso tudo. Digamos aqui, primeiro exemplo aqui que eu vou ter. Então, digamos que eu tenho um domínio em F, um domínio em F definido por menos 1, 0, 1, 2 e 3. E a função, o f de x, seja igual a 2x mais 3. Então, como é que eu começo a fazer para traçar esse gráfico aqui? Então, eu vou montar uma tabela, eu tenho x, o x vai ser menos 1, 0, 1, 2 e 3. E o y vai ser, o primeiro aqui, f de menos 1, que é igual a 2, que multiplica menos 1, mais 3. Então, é 2 vezes menos 1, dá menos 2. Menos 2 mais 3, menos 2 mais 3. Devo 2, pago 3, então fica 1. Aí eu já posso colocar aqui meu par ordenado, meu x, y. Meu x, y vai ser menos 1 e 1. F de 0, o f de 0 vai ser igual a 2 vezes 0, mais 3. Isso vai ser igual a 0 mais 3, que é igual a 3. Então, aqui vai ser 0 e 3. F de 1, f de 1 vai ser 2 vezes 1, mais 3, que é igual a 2 vezes 1, 2. 2 mais 3 é igual a 5. Então, aqui vai ser 1 e 5. F de 2 vai ser igual a 2, que multiplica 2, mais 3, que é 2, gente? Mais 3. Isso vai ser igual a 2 vezes 2, 4. 4 mais 3 igual a 7. E o f de 3 vai ser igual a 2, que multiplica 3, mais 3. Isso vai ser igual a 2 vezes 3, 6. 6 mais 3 é igual a 9. Então, a gente pode, sim, faltou colocar aqui,
2 e 7, e finalmente 3 e 9. Então, meu primeiro ponto é menos 1 e 1, menos 1 e 1. Meu segundo ponto é 0 e 3, 0, 3. O outro ponto vai ser 1 e 5, 1 e 5. Para 2, ele vai ser 7. Então, 7 estaria aproximadamente aqui. E para 3 é 9. 9 já vai estar por aqui. Assim, cadê? 9 vai estar por aqui. Então, esse seria o gráfico, né, indicado. Novamente, eu posso chamar por letras aqui. Eu tenho um conjunto. Não, eu não tenho um conjunto definido como um A aqui, então eu posso usar a letra A. Então, eu tenho A, B, C, D e E. Então, aqui seria A, B, C, D e E. Vamos ver um outro exemplo, uma outra situação. Uma letra B. A letra B, ela coloca o nosso domínio como domínio de F, que é um F. O domínio de F vai ser um intervalo fechado em menos 1 e fechado em 3. Vocês lembram bem? Se eu tenho, se eu tenho aqui na minha reta e ele diz que é fechado em menos 1, significa que ele é uma, uma bolinha fechada aqui. Se por acaso ele fosse aberto, e a indicação seria assim, menos 1 e 3, e aberto em menos 3, então eu já marcaria diferente. Vamos aqui, borracha. Eu já marcaria ele como uma bolinha aberta, indicando que ele não toca o ponto em questão. Aqui, no caso, o ponto menos 1, ele não toca. Então, se o gráfico vai nessa direção, significa que para x, ele é menos 0,9999999, infinitos 9, mas nunca chega em menos 1. Ele nunca toca o menos 1. Então, essa é a ideia. Vou aqui. Mas a gente não vai fazer, vamos seguir aqui o exemplo. Então, ele é fechado em menos 1 e ele é aberto em 3. Mas aí eu quero saber, porque a função é a mesma, né? O f de x igual a, como era mesmo? 2x mais 3. 2x mais 3. E aí, a gente pode montar a tabela novamente, só para a gente ter uma ideia, né? Então, seria menos 1, menos 1, 0, 1, 2, 3. E o y para o menos 1 é a mesma tabela que nós vimos antes. Então, 2 vezes menos 1 mais 3, que dá 1. E aí o par ordenado aqui vai ser menos 1 e 1. Menos 1 e 1. Se for 0, o y vai ser 3. Se for 1, vai ser 5. Se for 2, vai ser 7. Se for 3, vai ser 9. 0, 3. 1, 5. 2, 7. E 3, 9. Então, eu tenho meus pontos marcados novamente aqui. Quando for menos 1, no caso é 1. Deixa eu apagar aqui. Então, quando x for menos 1, o y é 1. Quando for 0, é 3. Quando for 1, vai ser 5. E quando for 2, vai ser 7. Então, 7 vai estar por aqui assim. E quando for 3, vai ser 9. Exemplo 9, mais ou menos aqui assim. Bom,
ele diz assim, é fechado em -1. Então, o que significa esse gráfico sendo fechado em -1 e o outro é 3 aqui. E fechado em 3, significa que eu tenho um domínio que tem essa, essa representação no gráfico, né? Então, é fechado em -1 e fechado em 3. E aí ele aponta para essa reta. Ele demonstra essa reta aqui. E nós vamos ter uma imagem associada. Vamos ter uma imagem associada justamente nesses pontos. E -1. Então, aqui também ele dá como resultado fechado do -1 ao 9, que é 7. Muito bem, então esse seria o gráfico. Você veja que no anterior a gente só tem pontos, mas aqui a gente já faz a conexão de linhas. Por quê? Quando a gente fala de intervalo, eles são todos os valores entre um número e outro. Todos os valores, inclusive os valores aqui intermediários, aqui ó, do x e do y. Todos os valores intermediários. Então, todos os valores aqui, partindo daqui, né, até o 9. Eles fazem parte da imagem dessa função. Então, vamos para um outro exemplo. A letra C. Vamos dizer que agora a letra C, o meu domínio de F vai ser R. Significa que eu vou vir, eu vou pegar uma cor mais clara aqui. Eu vou pegar esse dedinho aqui. Eu vou vir de lá do menos infinito, passo pelo -1, passo pelo 5 e sigo até o mais infinito. Então, esse aqui é o meu x. Então, assim, eu não tenho condição de montar uma tabela, né, com todos esses valores, né? E a função é a mesma. A função continua sendo a mesma aqui. Vou tomar aqui o vermelho novamente. Então, f de x é igual a 2x mais 3, não é isso? 2x mais 3. 2x mais 3. Então, todos os valores de R, de possíveis de x, eu teria que colocar numa tabela, x e y, para eu ter o meu par ordenado, x, y. Eu teria que ter todos os valores aqui. Então, eu coloco aqui um valor real qualquer, menos 6, alguma coisa em x, e aí eu acho o valor de y. Mas eu não vou fazer isso, né? Então, vou continuar com meus números naturais para me dar uma ideia. Então, se você lembra bem, com -1, né, ele é 1, não é isso? É 2 vezes -1, mais 3. Então, ele é 1. Então, está marcado aqui o primeiro ponto. Quando ele é 0, ele passa a ser 3. Quando ele é 1, ele passa a ser 5. Quando ele é 2, ele passa a ser 7. 7 eu acho que é aqui. Vamos dizer que seja aqui. E quando ele é 3, ele passa a ser 9. Ele passa a ser 9. Então, eu sei que eu vou ter valores. Eu vou ter -1, eu vou ter o -2. Quando for -2, por exemplo, para um f de -2. Para um f de -2 vai ser 2 que multiplica -2 mais 3. Então vai ficar -4 mais 3. Eu devo 4, pago 3, continuo devendo o quê? Continuo devendo 1. Então, para o -2, ele vai ser igual a -1. Então, ele está aqui. E assim sucessivamente. Você vê que ele regularmente eu posso imaginar que ele prossiga aqui. Então, com 3, ele vai estar como se fosse 2 vezes -3, dá -6. -6 mais 3 dá -3. Ele vai estar apontado aqui. E aí vai, pegando de um valor ali de menos infinito, eu vou ter esse ponto. Mas ele vai ser representado exatamente, deixa eu apagar aqui, fica melhor. Ele vai ser representado exatamente por uma reta. Vou pegar uma outra cor, vamos pegar um azul. Ele vai ser uma reta. Aí vocês me desculpem a falta de precisão. E ele vai. Não era aqui não, ele vai ser por aqui, ó, o 9.
e segue. Então ele vai seguir essa reta, tanto para um lado quanto para o outro. Então, qual é o domínio dessa função? O domínio da função é justamente menos infinito mais infinito, todos os valores, então é R. E qual é o contradomínio? Cadê aqui um A vermelho de volta? O contradomínio da função f também vai ser R, vai ser todos os valores de R. Então eu vou ter R em R. Eu vou ter R em R. E qual vai ser a minha imagem? A minha imagem também vai estar definida em R. Então a minha imagem de f vai ser igual a R. E como é que a gente faz a identificação do gráfico de uma função? O que quer dizer isso? Quer dizer que, como nós vimos anteriormente, né? Dada uma função y, você tem uma função y igual a f de x. Para cada valor de x, eu tenho um correspondente em y. Cada valor de x eu tenho um correspondente em y. E isso vai me determinando um traçado do gráfico correspondente. Então, se eu tenho essa situação, como é que eu sei se isso aqui é uma função? Vocês lembram bem quando a gente faz aquela representação em conjunto? Como é que é uma função? Vai ser uma função se eu tiver todos os elementos de A sendo associados a algum elemento em B. Então, isso aqui é uma função. Não é uma função se eu tiver algo do tipo assim. Se eu tiver algo do tipo assim, por exemplo, aqui, vamos dizer que isso aqui, então saem duas flechas de um elemento de A. Isso não é função. Mas quando eu olho para um gráfico, como é que eu sei assim? Então isso aqui não é função. Como é que eu sei se ele é função ou não? Uma técnica é você traçar retas paralelas e você vê que essas retas paralelas elas só tocam um ponto no gráfico. Então, quando isso acontece, a gente tem que é uma função. Então, a gente marca isso aqui, ó, isso aqui é uma função. Então, pode cair numa prova, por exemplo, eu posso ter outro tipo de representação. Vamos dizer que eu tenha uma coisa do tipo assim, uma coisa do tipo assim, isso aqui uma função. Então, eu verifico que esse gráfico ele só toca uma vez, né? Nessas retas aqui que são paralelas e cortam o eixo do x. Só corta uma vez, então é uma função. Ok. Aí vamos dizer que eu tenha algo assim. Ao invés de ir para cima, vamos dizer que eu tenha alguma coisa assim. Então eu vou traçar minhas retas paralelas novamente. E aí o que, é que eu noto aqui? Ó, tocou duas vezes. Isso aqui não é função. Então esse aqui não é função. Ou se eu tivesse assim, também não é função. Ou se eu tivesse, vamos dizer que esse aqui não é função. Então são exemplos aqui, contra-exemplos, mostrando para mostrar o que é o que não é uma função. Aí se eu tiver uma coisa muito complicada assim, então eu verifico facilmente que é uma função, porque só toca um ponto do gráfico. Essas retas que cortam, as retas paralelas que cortam o, o eixo do x. Então, é simples assim. Então, do domínio da função, então eu vejo que a função ela se inicia em uma determinada posição e ela encerra em outra determinada posição. No domínio da função, eu traço essas retas paralelas. Tocou num ponto, é função. Então aqui seria correto. Mas como eu determino o domínio e o conjunto imagem de uma função pelo gráfico, né? Então, por exemplo, digamos que eu tenha assim, esse gráfico aqui. Vamos lá, vou sair daqui. Pronto. Aí como é que eu determino? Essa aqui então é a minha função. Como é que eu determino pelo gráfico qual é o domínio e a imagem? O que a gente faz então a gente vai projetar em x e vai projetar em y, né, o início e o fim.
do gráfico. Então, quando a gente faz isso, a gente consegue perceber que o ponto de partida, o ponto inicial desse gráfico aqui, ele está em x igual a 1 e y igual a 2. E o final dele está em 5 e 4,5. 5 e 4,5. Feito isso, né? Então, o que a gente tem? A gente tem que o domínio. Então, a gente tem que o domínio da função vai ser justamente o intervalo que está desenhado aqui nas abscissas. Então, tem um intervalo fechado em 1, porque eu vejo que o gráfico ele não tem uma bola aberta, ele está um ponto aqui. Foi fechado em 1 e fechado em 5. E qual seria a minha imagem? A minha imagem de f vai ser fechado em 2 e fechado em 4,5. Então, essas são as informações para a gente descobrir, e a técnica para a gente descobrir o nosso domínio e nossa função. Eu poderia dizer também que o domínio da função, nesse caso aqui, seria todo x pertencente a R, né, tal que o x ele é maior ou igual a 1, ou ele é menor ou igual a 5. É uma outra forma de escrever. Aqui é a imagem, eu posso dizer que a imagem de f vai ser igual a todo y pertencente a R, tal que o y vai ser maior ou igual a, no caso aqui foi bateu 2, ou menor ou igual a 4,5. Exemplo, digamos que eu tenha um gráfico e ele me apresente seguinte, ok, vamos lá, ele apresenta a seguinte configuração. Ele sai daqui e vai até aqui. Aí a pergunta é, ele representa uma função, esse gráfico? A letra A representa função, uma função. Para ver isso, o que a gente viu anteriormente? Nós traçamos retas paralelas que cortam o eixo do x, né, dentro do domínio, e a gente verifica se elas cortam o gráfico em mais de um ponto. Não cortou, então é função. Resposta sim. Traçando retas aí, justificando, traçando retas paralelas que cortam o eixo do x, verifica-se que essas retas cortam ou tocam o gráfico em apenas um ponto. Letra B. Qual o domínio? Qual o domínio dessa função? Aí eu vou e verifico aqui o intervalo em x sai de menos 2 a 3. Então, o domínio da função vai ser fechado em menos 2 e fechado em 3. Ou eu posso escrever também que o domínio da função vai ser igual a todo x pertencente a R, tal que x vai ser maior ou igual a menos 2, menor ou igual a 3. Letra C. Qual a imagem da função? A imagem da função vai ser justamente o trecho onde nós temos um intervalo entre 1 e 2. Então, vai ser 1 e 2 em y. Ou a imagem de f vai ser igual a todo y pertencente a R, tal que o y vai ser maior ou igual a 1, menor ou igual a 2. Essa aqui é a imagem. Vamos apagar aqui. E se eu tivesse esse gráfico aqui, vamos lá. Ele vem aqui, chega nesse ponto, aí ele vai nesse ponto,
Aí ele vai até mais ou menos aqui. E depois ele pega aqui e toca aqui, pronto. Aí a pergunta é, letra A, esse gráfico representa uma função? Bom, aí eu tenho, dentro do meu domínio, eu verifico o domínio daqui de 0 até 5, eu traço retas paralelas e verifico que acontece em algum momento de tocar em dois pontos. Então, não é função. Não é função. Por quê? Porque traçando retas que cortam retas paralelas que cortam o eixo do x, em algum ponto, em algum momento vai haver o corte em dois pontos do gráfico dessas retas. Letra B. Qual é o domínio dessa função? Não tem domínio porque não se trata de, de uma função. Então a gente não se justifica. Então aqui assim, ó, não é função. Não é função. A imagem é a mesma coisa. A letra C você responderia a mesma coisa. Não é função. Não é função. Vamos para um próximo. Digamos que aqui eu tenha esse gráfico. Então verifique justificando se esse gráfico pode representar ou não uma função. Aí, novamente, eu verifico que eu tenho para um valor do domínio, eu tenho dois valores da imagem. Como assim? Não entendi. Aqui, ó. Eu tenho o 2 e o 2 ele tem dois pontos aqui, ó. Ele tem o ponto 2, 2 está associado com 2 e 2 está associado com 4. Então eu saio duas flechas de 2 para apontar para o valor de B. Isso não é função. Nós já vimos isso várias vezes. Ou uma reta que corta o eixo do X, ou retas paralelas, me mostram que essas retas elas tocam em dois pontos do gráfico. Então isso não é função. Tocar em dois pontos do gráfico significa exatamente isso aqui. Okay? Poderia inclusive até tocar em mais pontos. Tocou em mais de um ponto, vamos pensar assim que se eu tivesse isso aqui. Então, está tocando em um, dois, três, quatro pontos. Não é função. É como se eu estivesse saindo várias flechas aqui de um elemento de A para apontar para um elemento em B. Então, não é função. Não funciona. Vamos ver um outro exemplo. Vamos dizer que eu tenha. Vamos dizer que eu tenho isso aqui. É função? Bom, vamos traçar aqui. Eu vejo que só toca em um ponto. Então, se só toca em um ponto, para cada elemento de A, eu tenho um único elemento em B. Então, é função. Vamos ver um outro. Vamos ver que eu tenha assim. É função? Eu posso usar a estratégia de traçar as minhas retas verticais e paralelas que cortam o eixo do X e ver que elas só tocam em um ponto. Então, é função. Vamos ver um outro exemplo. Digamos que eu tenha algo assim. Então, é função? Não. Não porque há alguns valores de x, a gente tem dois valores correspondentes em y. Aonde é que eu vejo isso? Por exemplo, eu tenho aqui, para um valor de x, eu tenho dois correspondentes em y. Nesse ponto aqui, eu tenho esse valor correspondente em y, e eu tenho esse valor aqui, ó, correspondente em y. Então, não é. Então, é a situação aqui. Eu tenho A, tenho B, eu tenho um valor aqui, menos 3, ele está associado, sai duas flechas de menos 3. Isso aqui não é função. Vamos aqui para o próximo. Aí você tem um gráfico, vamos pensar assim, você tem um gráfico do monitor, do monitor cardíaco de um hospital, assim, desse tipo aqui.
e assim vai. Então, isso aqui é uma função, só toca em um ponto. Então, sim, pode representar uma função, pois a gente pode ver nitidamente cada valor de x, que pertence ao domínio, né, corresponde apenas, tem apenas um y correspondente. Vamos a um outro exemplo. Aqui. Vamos ver, se esse esboço aqui representa uma função. E aí vamos determinar o domínio e a imagem delas. Então, se eu tiver aqui, por exemplo, sai daqui e vai até aqui. Vamos dizer que seria mais ou menos assim. A pergunta é, representa uma função? A resposta é sim, porque para cada valor do domínio, o domínio está aqui, ó, 2 até 3. Cada valor do domínio corresponde a uma única imagem em y. A imagem de y está aqui. Bom, feito isso, qual é o domínio de f? O domínio de f vai ser fechado em menos 2 e fechado em 3. Ou a gente poderia dizer que o domínio de f vai ser igual a um x, todo x pertencente a R, tal que o x vai ser maior ou igual a menos 2, menor ou igual a 3. E a imagem de f vai ser fechado em menos 2 e fechado em 2. Ou a imagem de f vai ser igual a, ó, presta atenção na hora da prova, y, x é para domínio, y para imagem, y pertence a R, vai ser todo y pertence a R, tal que o y vai ser maior ou igual a menos 2, ou menor ou igual a 2. Pronto, resolvida a questão. Vamos aqui apagar. Um outro exemplo, digamos que eu saia daqui desse ponto, sai daqui, passa aqui e pronto. Então, pergunta, é uma função sim. Para cada ponto do x corresponde um y. Né? Então, esse ponto aqui, eu tenho um y aqui. Esse ponto eu tenho outro y. E assim sucessivamente. Se eu passar retas aqui na vertical, retas paralelas, só toca em um ponto. Ótimo, então temos uma função. O domínio dessa função vai ser igual, ele parte daqui, desse ponto, que eu projeto aqui em 3, até o 3. Então, ele vai de menos 3 a 3. Então, fechado em menos 3 e fechado em 3. Ou eu posso dizer que o domínio de f vai ser todo x pertencente a R, tal que o x vai ser maior ou igual a menos 3, menor ou igual a 3. Pronto, esse seria o meu domínio. A minha imagem de f vai ser igual, eu tenho aqui, nesse ponto aqui, ele projeta o menos 1, e no ponto do pico ele projeta em 3. De menos 1 a 3, isso é a minha imagem. Menos 1 a 3. Ou então, a minha imagem, posso escrever de outra forma, vai ser igual a todo o y pertencente a R, tal que y, olha, não misturem isso aqui, certo? Na hora da prova, seja maior ou igual a menos 1, ou menor ou igual a 3. Pronto, então é isso que eu tenho para vocês aqui nesse vídeo, e aí eu vejo vocês no próximo. Até lá!